E aí galera, beleza? Aqui é o Anderson Viana e hoje a gente vai falar sobre dois recursos muito legais do software AMD. Como vocês já viram, estamos falando de alguns recursos já há alguns dias e hoje a gente vai falar sobre FRTC e Enhanced Sync. Para que eles servem, como que você utiliza e no que isso vai te ajudar, assim como outras ferramentas do software AMD te ajudaram, no que isso aqui vai te ajudar em termos de fluidez, beleza? Vamos lá! Primeira coisa que a gente vai fazer aqui depois de abrir o nosso software é clicar na aba Jogos. Vamos fazer aqui. Opa, novamente. Tá. Dentro da aba Configurações Globais, tudo que a gente ajustar será aplicado em todos os games, certo? Se você quiser fazer ajustes, deixa eu até voltar aqui para mostrar para vocês. Jogos. E aí você vai ter essa aba de games individuais onde você pode ajustar os settings de cada game. Aqui a gente vai mexer e vai alterar para absolutamente todos os jogos que a gente tem instalado na nossa máquina, tá? Se você quiser especificar algum tipo de ajuste para algum jogo, você pode voltar nessa tela e fazer esse ajuste individual, tá? Então vamos lá, nosso primeiro recurso aqui é dentro dessa aba aguardar sincronização vertical. E aí vocês vão ver que existem algumas opções aqui dentro. Sempre desligado, sincronização aprimorada. O nosso ajuste aqui em Enhanced Sync, se o seu software estiver em português, ele vai estar como sincronização aprimorada, ok? E aí a gente tem o grande trunfo, que é o que? FreeSync. Então essa ferramenta ela foi feita especialmente para você utilizar em conjunto com o FreeSync, tá? Não confundam, essa ferramenta ela não vem para substituir o FreeSync. Aí eu vou explicar para vocês o que acontece. Aqui nessa tela eu estou usando numa televisão, então não tenho o FreeSync ativado, mas ainda assim, se você tivesse a função de FreeSync ali ativada, você deveria deixar ativa e manter, dentro dessa função aguardar sincronização vertical, você manter a opção Enhanced Sync ou sincronização aprimorada ativada. E por quê? Veja bem, o que acontece quando você tem um monitor de 144 Hz, geralmente com FreeSync? Muitos modelos, eles não trabalham em todo o range. Na verdade, a maioria deles não trabalha em todo o range com FreeSync ativado. Então vamos imaginar aqui um Asus MG279. Você tem um monitor de 144 Hz. Porém, se você ativar o FreeSync, ele só vai trabalhar com FreeSync ativado entre 35 e 90 Hz. Ou seja, você se obriga ou a desativar o FreeSync para usufruir dos 144 Hz, ou você ativa o FreeSync, porém limite o seu monitor a 90 Hz, porque se você passar dos 90 Hz, ou seja, se você deixar ativado os 144, você vai ter screen tearing, tá? E aí o FreeSync já não faz sentido para você. O Enhanced Sync ele foi desenvolvido para quê? Para que você consiga trabalhar com 144 Hz e sem tearing, ou seja, entre 35 e 90 ele vai trabalhar com seu FreeSync normalmente. Eu estou usando esse range, tá? Só como um exemplo. E quando ele passar de 90 fps até os 144 ou aquilo que o seu monitor suportar, aí sim o Enhanced Sync ele vai entrar em ação e ele vai te manter com uma latência e com input lag muito menores do que um V-Sync, por exemplo. Tá? Então isso não te obriga a utilizar um V-Sync. Você pode utilizar o seu monitor sempre com o V-Sync desligado, seus games, junto com o FreeSync, junto com o Enhanced Sync. Tá? Essa é a função primária desse recurso. Então se você tem, se você está contemplado nesse caso que eu citei, ou seja, se você tem um monitor de mais Hertz do que o range que o FreeSync pode trabalhar, ativa esse recurso e aí a gente já vai cair no nosso segundo recurso, que é onde está escrito aqui controle de destino de taxas de quadros. Se o seu software estiver em inglês, você vai ver a opção Frame Rate Target Control. Okay? Agora a gente vai falar um pouquinho para que ela serve e nesse caso como que essas opções elas podem ser utilizadas de forma combinada. Então antes da gente começar, você precisa primeiro entender o conceito de que por que limitar os FPS. Você pode estar pensando
mas quanto mais FPS melhor, e não é assim que as coisas funcionam. Primeiramente, como eu já havia mencionado em outro material, o número de FPS que o seu monitor mostra para você é exatamente o mesmo número do refresh rate dele. Ou seja, se você tem um monitor de 60 Hz, ele vai te mostrar 60 Hz. Se você tem um monitor de 200 Hz, você vai ver até 200 FPS, certo? Não adianta você ter, por exemplo, um monitor de 60 e querer jogar a 90, porque você praticamente não vai ter nenhum benefício além de screen tearing, tá? Então, partindo desse princípio, a gente sempre vai ajustar aqui. Aqui, por exemplo, eu coloquei 144 FPS. No caso, se minha tela fosse 144 Hz, esse seria o melhor ajuste. E aí, o que acontece? Como eu expliquei para vocês usando aquele exemplo do Asus, se você tiver esse monitor 144, então você vai travar aqui a 144, ativar o RNC Sync e você vai ter o FreeSync trabalhando entre 35 e 90 e entre 91 e 144 o RNC Sync ia manter você sem screen tearing, ou seja, sem aquelas quebras de tela e também te manter numa jogabilidade extremamente fluida. Se o monitor é de 60, você vem aqui e abaixa para 60 FPS. Dessa forma você não tem screen tearing, tá? A sua placa de vídeo ela está trabalhando bem sincronizada com o seu monitor. Geralmente as pessoas utilizam o RTSS, né, o Riva Tuner, que é instalado junto com o MSI Afterburner para fazer essa limitação. Mas se você tem placa AMD, você pode utilizar aqui o FRTC para fazer exatamente o mesmo trabalho, beleza? Então sempre tem isso em mente, ok? Não adianta, antigamente até tinha aquela discussão de quantos FPS o olho humano vê. É óbvio que se você estiver jogando no monitor de 200 Hz, 144 Hz, 240 e você estiver jogando nessa quantidade de FPS, você vai perceber sim uma diferença em relação aos 60, tá? Então isso é um mito de que o olho humano não enxerga mais que 60. Algumas pessoas acham que não enxerga mais que 30, né? Enfim. Mas a questão é justamente essa, você sempre manter o seu software configurado de acordo com o refresh rate do seu monitor. Isso é muito, muito importante, tá? Então se você quiser uma experiência fluida, mantenha aí o RNC Sync ativado, configure o FreeSync, ative se você tiver e configure isso aqui, tá? Mantenha aí o seu controle de destino de taxa de quadros exatamente na quantidade de Hertz que o seu monitor tem. Aproveitando, você também pode usar em conjunto o Radeon Chill. Eu já falei um pouco sobre o Radeon Chill nos últimos vídeos que estão disponíveis aqui para você assistir. E aí você, além de ter uma fluidez fantástica, você também pode, da mesma forma, ter uma economia de energia que é relativamente grande, dependendo do tipo de jogo que você joga, e automaticamente a tua dissipação de calor da tua placa de vídeo também vai ser notável, tá? Porque você vai trabalhar com uma placa muito mais fria. Então veja bem, são 3 recursos bacanas aqui que eu mostrei para vocês, totalmente gratuitos, disponíveis para qualquer placa. Você não necessariamente precisa ter um monitor FreeSync para utilizar o RNC Sync. Você pode sim trabalhar sem o monitor FreeSync, mas é óbvio, né, como já sabemos, e se você já utilizou, você vai confirmar o que eu estou dizendo, você vai ter um nível de fluidez muito maior. Por que eu entrei aqui nessa tela do Watchman? Porque ele vai ser o próximo conteúdo que a gente vai falar em vídeo aqui. Então o que a gente pede para que você continue acompanhando os vídeos que são lançados, inclusive essa versão nova do Adrenaline 2019 tem recurso de undervolt automático, enfim. Mas eu vou voltar aqui para a gente nos prender em outro material. Esse vai ser o material que vai ser lançado no próximo vídeo, então o que eu peço para vocês é que vocês continuem acompanhando e eventualmente, se você tiver dúvidas, você pode usar aí o nosso campo de perguntas ou de dúvidas para deixar a sua dúvida e também suas sugestões, tá? Bom, é isso aí. A gente agradece pelas visualizações, agradecemos. Isso aqui é um material que a gente desenvolve exclusivamente para você. E aguardamos você no próximo. Muito obrigado e valeu!